Então há um momento em que tu dizes, eu estou cansado de liberdade. Estou cansado do fruto do século XX. Agora, cuidado. Mas isso fica para os próximos encontros. Nós não saímos da liberdade para a libertação, pela porta dos fundos. E com estes motores políticos que estão-se a instalar no tabuleiro, estão a fazer, é como a humanidade está cansada de liberdade, e depois isto não é homogéneo, porque tu tens indivíduos sofisticados, que eu não sei se tem a ver com o per capita, com o dinheiro que eles têm, que se cansam de liberdade mais cedo. E ainda tens o Sudão, o sul do Sudão, em que ainda nem começaram a liberdade. Este planeta é complicado. Quer dizer, tens uns que estão cansados de liberdade e tens outros que estão a bater à porta do século XX, vindos do século XVIII, agora. Porque tu podes atribuir um tag de tempo, um tag cronológico, aos comportamentos. Isto é, o século XVIII não é só lá atrás no tempo, é agora na geografia. Nós temos geografia do século XXI. Eu posso dizer que há centros espirituais na Terra que estão no século XXII. Eu próprio, e vocês também têm um bocadinho do cérebro que já está no século XXVIII. Portanto, são processos elásticos, mas, ou seja, há pessoas que já estão no século XXI, mas não se esqueçam que há irmãos nossos que vêm do século XVIII e que estão a bater à porta a dizer eu quero entrar no século XX. E depois as pessoas, mas o século XX não é assim tão bom, olha para nós. Pornografia, ah, ténis que brilham no escuro, dentes a pilhas, sabes? Sex, drugs and rock and roll. Já tivemos a liberdade. Isto não é assim tão bom. O que é que vais dizer aos povos que estão a ouvir do século XVIII? Que o século XX não é bom? Eles vão dizer: Hey, não me empurres de novo para o século XVIII só porque estás cansado do século XX. Deixa-me atravessar o túnel da liberdade e talvez possamos compassar, entrarmos no mesmo pace, no mesmo ritmo, para que os que foram abusados, os que foram oprimidos, e este, quando digo oprimidos, estou com consciência de esquerda, já passamos à direita de qualidade, isso é uma coisa de cada vez, mas os oprimidos, os abusados, os que ficaram para trás, sabes, quando tu estás no aeroporto e tu tens um fato do Giorgio Armani, isto é uma saudação ao Giorgio Armani, mas tens um fato de Giorgio Armani, tens aquelas malas estranhíssimas, e está tudo certo, porque tens uma assinatura mensal nos aeroportos internacionais, então vais para o lounge. Mas de vez em quando aparecem estas famílias vindas do Alabama e todos têm cara de bisonte. Ok? E o pai tem cara de bisonte e tem uma barba a George Lincoln. Lincoln, não é George, Lincoln. E a mulher do Alabama. Mas isto também pode ser no Funchal. E são lentos. E atrapalham-se. E deixam cair as couves no chão. E deixam cair e a mala abre-se. E têm vergonha. Porque o mundo vai mais depressa do que eles. Eles são aquela família de 8 filhos. Católica. Das aldeias do Xisto. E elas têm varizes. Eles têm colesterol. É tudo pesado. E todos têm cara de bisontes. Por acaso estou a citar a Laurie Anderson. E todos têm cara de bisontes. E ninguém quer saber deles. Eles ficam para trás no check-in. E nós somos os modernos e rápidos. Os sofisticados. E temos batons contra o cieiro. E eles vão ali lentamente, vindos da aldeia do Xisto e do Alabama. Com cara de bisonte, com cara de Abraham Lincoln. E portanto a história é complicada. Porque ou entram todos no avião, ou o século XX não faz sentido. E sentes o que eu estou a dizer? Ok. E portanto as pessoas estão cansadas, eu diria,
do fruto do tempo, do fruto de Einstein, Churchill, Aurobindo. Bem, Aurobindo não estão cansados, porque isso é um nível oculto. Mas Einstein, Churchill, Freud, eu acho que as pessoas estão um bocado cansadas. Sartre, já todos estes, tudo isto são os gigantes do século XX que nos fizeram, aos quais nós devemos uma sincera homenagem cultural e civilizacional. Obrigada. Porque foram gigantes da liberdade. E só porque agora estamos cansados de liberdade, porque como todos nós sabemos, liberdade a mais torna-se no seu oposto, temos este novo problema. Como é que nos libertamos da liberdade? O que é que vem a seguir à liberdade? O que vem a seguir à liberdade, a menos que queiras viver em liberdade para o resto da tua vida, o que é lógico. Agora, o facto de tu já não teres paciência para a liberdade facilmente redunda em tu ou és comido pelas grandes horizontais que transformam no Sancho Panza, ou és esticado pelas grandes verticais que transformam num Dom Quixote ridículo. O facto de tu teres que levar a sério o problema de que a liberdade não é a solução para o ser humano, e esta conversa é o espaço que os ditadores ocupam. Isto faz sentido? Quando os ditadores começam a farejar que a humanidade está cansada de liberdade, porque a liberdade não é a solução para o ser humano, mas é indispensável para a maturidade do que vem a seguir à liberdade, quando, 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 quando os, ai, quando os galgos dos ditadores, dos autoritarismos, etc., começam a farejar que a humanidade está assustada com a liberdade, porque daqui a bocado toda a gente pode plantar uma orelha na testa. Aliás, consta. E daqui a bocado as pessoas vão querer instalar pálpebras nos ouvidos, o que por acaso é uma boa ideia, porque se tu estás num restaurante e não queres ouvir uma certa conversa, fechas os ouvidos. Não podemos, não é? Só temos pálpebras nos olhos. Portanto, as pessoas no futuro vão dizer: eu quero ter pálpebras nos ouvidos, e assim, transhumanismo. E, portanto, as pessoas estão com medo da liberdade. O homem está com medo do homem. Ou não está? O homem tem cada vez mais medo. Eu já vamos ao encontro dessa Sofia linda que existe dentro de ti e que tu sabes que existe e não consegues dá-la à luz. Já vamos aí. Mas o homem tem medo do homem. O ser humano está com terror do ser humano. E nós inventámos esta nova moda que é dizer mal do ser humano. Se vamos reparar que uma das tendências é seres humanos a dizer muito mal da humanidade o tempo todo. Como se fosse tipo uma coisa. Esqueçam. Os gregos já têm esse território coberto. Shakespeare já resolveu. Dizer mal do ser humano é old school. Dizer mal do ser humano já está feito, já está assimilado. O que as pessoas estão a dizer é a liberdade que foi conquistada no século XVIII, XIX e XX não é a solução para o ser humano. Não é. Mas é absolutamente os 3 ou 4 degraus fundamentais para podermos chegar ao nível seguinte, que é transliberdade, que é para além da liberdade. E o termo vem imediatamente da yoga. Moksha, libertação. Samatha, libertação. Ora, libertação só é possível com livres. E é por isso que servem os motores de modernidade. Os motores de modernidade, as tais turbinas, servem não para fazer a integridade do ser humano. Acho que toda a gente já percebeu que modernidade e integridade são coisas diferentes. Mas sem os motores de libertação, os direitos humanos, os direitos da mulher, os direitos universais da criança, a luta, os sindicatos, a separação de poderes, a democracia. Porque agora tu dizes democracia e o que é que acontece? Toda a gente começa a rir. As democracias são corruptas. E depois? O que é que se interessa? São muito melhores do que o seu oposto. Portanto, nós temos esta tendência para, sabes, queremos outra coisa. Cuidado,
Porque uma coisa é sair da modernidade e do século XX na direção do futuro, outra coisa é seres engolido pelos tubarões do passado que vão usar a linguagem do futuro. A liberdade tem duas portas, uma para a frente e outra para trás. Ou ainda não repararam nisso? Mamã, mamã, afinal o meu marido não era o que eu estava à espera. Ok, volta para casa. Portanto, ou avançamos em relação à liberdade, ou recuamos da liberdade para trás. E o que é que lá está atrás? Uma ordem. Uma coisa que diz assim: se fores apanhado a fazer grafites, vais preso e vais presa. Nós temos agora uma espécie de projeto de lei que diz assim: todos os incendiários em Portugal, as pessoas que põem fogo nas florestas, deveriam ser condenados a 25 anos de prisão, que é o mesmo que seres condenado por homicídio voluntário de primeiro grau com premeditação. E toda a gente sente, lindo, pronto, é isto, vamos voltar à ordem. Não, nós não podemos pôr esse crime no mesmo nível de homicídio e de violação repetida, e de mutilação, e desmembramento. Acho que ainda há uma diferença. Mas como as pessoas têm medo de liberdade, têm medo de si próprios, e têm com cada vez mais medo da desordem que a liberdade levada ao extremo gera, estão a começar a namorar uma ordem. Não interessa qual. E o que vai nos esclarecer, e isto parece política, mas isto é inteiramente psicológico, como vamos ver nos próximos encontros. É que namorando uma coisa que parece ordem, nós podemos ir perfeitamente parar ao século XII, que era um século medieval, em que tinhas o topo da pirâmide, o duque, il duce, e tinhas as cidades-estado, não? Palermo, Milão, Florença, Veneza, e ninguém se entende, Roma, e ninguém se entende com ninguém. Cada cidade é um país. E esta fragmento. E depois havia uma ordem. Era uma ordem porque só há um indivíduo a mandar. Pensa lá, quando houver só um indivíduo a mandar, as ruas vão estar limpas. Não há sujidade nas ruas, não há lixo. Que bom. Até vais ouvir os passarinhos. Eu vou-me repetir, peço desculpa, mas o que eu gosto na Coreia do Norte é que ouvem-se os passarinhos. Tu estás em Pyongyang a caminhar pelas avenidas e ouvem-se os passarinhos. É tão lindo. Ouvem-se os passarinhos porque mais ninguém pode falar. Mais ninguém pode dizer nada, não há manifestações, não há grafites, não há liberdade. Então ouvem-se os passarinhos. Sentem onde eu estou? E o nosso problema é que nós não, apesar de que tu queres uma ordem cósmica em que voltas a ouvir os passarinhos, cuidado, porque os ditadores e os tiranos sabem fazer com que a sociedade volte a ouvir passarinhos. Mas volta a ouvir os passarinhos porque prendeu toda a gente que não é de acordo com aquela ideia. E então toda a gente ouve os passarinhos. E então tu tens mulheres a fazer danças de tai chi com leques e ouves os passarinhos e estás no século XII. Então o que é que nos vai tirar das conquistas do século XX sem danificarmos o século XX? Esta é a cirurgia cultural que precisamos de fazer. Eu não sei se estou a ser claro. Como é que avançamos e não recuamos? Porque a demagogia vai tentar transformar o futuro como algo como é que é? Let's make Viseu great again. Let's make Minas Gerais great again. Let's make Brasília. Espera, espera. Again significa que estamos a falar de, hã? Não. Let's make the world something which we never saw. Não, não é preciso again, porque o again é uma garantia de que estás a sair da liberdade pela porta dos fundos. E nós não queremos voltar à era de ouro dos anos 50, que na verdade nunca foi liberdade de coisa nenhuma, só parecia. Porque o mundo limpo não é necessariamente um mundo feliz. Esta frase irrita muita gente. Mas eu acho que o mundo limpo não é necessariamente um mundo feliz. Assim como o mundo sujo não é necessariamente um mundo feliz.
Portanto, temos aqui um problema epistemológico, cosmológico, político, intelectual, psicológico, ocultista, e eu até diria estético para resolver. Como é que saímos do inferno da liberdade? Pela lei. Como é que o outro ser disse? A verdade libertar-te-á. Não foi o que Jesus disse? Conhece a verdade e a verdade irá libertar. Ora, a verdade não é o túnel que nos volta, que nos leva de novo para o século XVI, XV. Não, isto é antes do século XV, porque na Renascença já havia muito intelectual cansado com a Igreja. É preciso cuidado, porque o salto é mesmo para o século XIII. Como é que saímos do inferno da liberdade? Porque as pessoas todas dizem: ouça, eu tenho dinheiro a mais, tenho liberdade a mais, tenho sapatos a mais, tenho camisas a mais, tenho tudo a mais. Como é que eu passo a ser minimal? Como é que eu encontro o conta, o peso e a medida da minha saúde? E uma das leis que Jung descobriu no Hospital Psiquiátrico de Zurique foi: as pessoas estão presas no dois. Que é quando uma parte delas não concorda com a outra parte delas. Não sei se sentiu o que quer dizer. Queres fumar, mas não queres fumar. Queres emagrecer, mas depois há o bavaroise de ananás. Não é, Rita Castro? Eu não estou a falar de Rita Castro como se ela fosse especialista em bavaroise de ananás, ou gorda ou magra, porque eu nem me lembro. Mas a Rita Castro está a rir porque ela sabe qual é o problema. Eu também sei qual é o problema. Eu quero emagrecer e os bavaroises de ananás. Quero ser livre, mas tenho medo da liberdade. Porque não se esqueçam, aquela estátua de liberdade à entrada de Nova Iorque, eu não sei. Claro que ela fez brotar lágrimas nos olhos dos imigrantes. Os imigrantes e os judeus e as vítimas do Holocausto e as vítimas da Segunda Guerra Mundial. E até vítimas da depressão económica europeia, da altura daquela época, que iam para a América em busca do American Dream. Portanto, aquela estátua de liberdade, nós dizemos tão lindo, é uma mulher, é sempre uma mulher. E é isso, não é? Eu não me quero repetir, mas sempre que tens uma mulher a levantar um fogo acima da cabeça, boas notícias. Vou dizer isto outra vez. Sempre que tens uma mulher a levantar um fogo acima da cabeça, pode ser um candeeiro Art Deco. Aliás, há candeeiros Art Deco que são uma mulher a levantar uma lâmpada acima da cabeça. Isto significa. E o que é que a mulher significa nesse sentido? Ela significa as ciências, o conhecimento, tudo o que é ciência, conhecimento, análise. Parece masculino, não. As mulheres é que sabem como é que o universo funciona. Os homens são bons no princípio e no fim. As mulheres são muito boas no durante. Até porque são elas que têm que lavar a roupa, antigamente, pelo menos ancestralmente. E lavar a roupa é durante. Não é o princípio nem o fim. É fazer a manutenção da vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Amassar o pão. Lavar a roupa no rio. Dar à luz. Aturar um homem bêbado. Portanto, as mulheres sabem muito sobre o durante. Essa é a humildade e é o silêncio da mulher. Porque ela sabe, bom, isto começou bem, mas depois houve ali umas distorções. Não sei se foi ao nível do arrefecimento da Terra há 4 bilhões de anos atrás, mas o que eu sei é que eu tenho um monstro em casa. De onde é que isto vem? E as mulheres têm essa qualidade mágica de perdoar, de incluir. As mulheres são naturalmente compassivas, porque os bebés não controlam o esfíncter. E como os bebés não controlam o esfíncter, e depois acontece aquilo nas fraldas, as mulheres pensam: bem, os bebés não controlam o esfíncter, e se calhar o Presidente da República também não, e portanto eu vou ter que ser compassivo com estes loucos que são os homens, com estas figuras mitológicas do Aguirre, com estes conquistadores, com estes utópicos. Há muito mais homens utópicos que mulheres utópicas. Há muito mais homens que enlouquecem por ideias do que mulheres que enlouquecem por ideias. As mulheres não enlouquecem facilmente pelo poder das ideias. Os homens enlouquecem pelas ideias. Sentem o que quer dizer? As mulheres enlouquecem de dor no coração, de uma mágoa na garganta, de uma força na barriga. Aí elas podem enlouquecer. Os homens não. Os homens enlouquecem por ideias.
Têm uma ideia e enlouquecem. Porquê? Porque as mulheres corporificam e os homens abstraem. As mulheres tendem a corporificar e os homens tendem a abstrair. Mas isto não é matéria para agora. Onde eu quero chegar é que como é que eu saio do inferno da liberdade? Porque já tivemos o céu da liberdade. Não sei se concordam comigo. Temos autoestradas, Lisboa-Porto. Aliás, Faro, Lisboa, em que tu fazes. Se tiveres um bom carro, nunca nada foi parecido com isso. Os canais estão abertos. Queres pintar o cabelo de roxo? Ninguém liga. Queres ter quatro namoradas? Who cares? Queres fazer experiências com ayahuasca, moral, ética, o mundo psiquiátrico? Não pode. Todos os laboratórios estão em aberto. Porquê é que os laboratórios estão em aberto? Porque o Churchill, o Einstein, o Teilhard de Chardin e Aurobindo e o Jung criaram este espaço de tremenda liberdade. A beleza em Jung é mais ou menos assim. Se estiveres dividido em dois, estás preso ao passado do universo. É a dualidade arcaica colonizando a tua vida psicológica. Eu quero ser santinha, eu vou falar no feminino. Quero ser santinha e quero ser diabinha. E agora? Estás dividido em dois. Se estiveres dividido em três, é melhor do que estar dividido em dois. Se estiveres dividido em três, já tens um princípio mediador. Já há qualquer mediação entre os polos. És menos neurótico. Que é mais ou menos assim. Eu quero ser santinha, eu quero ser diabinha, mas agora sou avó. Pronto, três polos. Santinha, diabinha e avó. Pronto, forma um triângulo. É menos neurótico. Mas Jung só deixava as pessoas saírem do hospital psiquiátrico quando eles passavam do 3 ao 4. Isto é, quando a lei cósmica voltava à psique. E assim como o corpo tem um cânon de equilíbrio, que nós vemos nas estátuas gregas, a psique tem um cânon de equilíbrio. E os nossos encontros, estes 7 encontros que vêm a seguir, são uma exploração desses 4 tremendos motores da psique. E o processo calibrado, detalhado, não onírico, não difuso, não connevoeiro, não poético, também não vou dizer técnico, mas o processo detalhado através do qual nós passamos, nós fazemos evoluir os nossos 4 arquétipos fundamentais. A ideia, o que Jung descobriu, é que a saúde psíquica depende de 4 potências, forças vivas dentro de ti. Quando nós dizemos arquétipos, as pessoas intelectualizam. Porque os arquétipos aparecem representados nas catedrais, os arquétipos aparecem na vida o tempo todo, os arquétipos aparecem no cinema, os arquétipos aparecem na literatura, na música, os arquétipos aparecem em toda. Até podes ir a um restaurante e está lá um homem praticamente arquetípico. Ou podes ir a um restaurante e está lá uma rapariga super arquetípica, isto é, que ela encarna a Afrodite. Então, não sei, Marilyn encarnava o arquétipo da Afrodite, da mulher Eros, não correu bem. O Jim Morrison encarnava o mago, o ocultista e o super lover, não é? Jim Morrison, não sei, Riders on the Storm, quem são eles? Que storm é aquela? O que é que o Jim Morrison está a te a dizer? Riders, Storm, isto é selvagem. Eu tenho a ver o quê? Com homicidas na noite americana, tempo do Oeste, homens corajosos que entram pela noite adentro. O que é certo é que Riders on the Storm faltam coisas aqui. Amy Winehouse. Mais wine do que house. Amy Winehouse, o que é que aconteceu? Não sei, mas ela era super lover, ou não era? Era uma amante, era uma estética, era uma artista. Era tão artista que o mundo a sufocava. Ela não aguentava a realidade, ela não aguentava estar aqui. A realidade era dolorosa para ela, era um frigorífico. Estar lúcida era como estar dentro de um frigo. Nunca sentiram isso? Estou tão lúcida e estou cheia de frio.
E, portanto, eu não quero estar na realidade, eu não quero estar em contato com este mundo. E o que aconteceu? Algum arquétipo ali foi mais forte que outro. Eu diria que a amante nela venceu. E os outros três arquétipos, a guerreira, a rainha e a maga, não conseguiram compensar a amante. E provavelmente a neurose seria: eu sou amante ou sou filha do papá? Em vez dela dividir em dois. Quer dizer, se eu for amante, eu vou fazer estas canções jazzísticas e vou fazer estas canções jazzísticas que revelam a minha libido e a minha liberdade de viver e a minha liberdade da liberdade e a voz extraordinária que a Amy Winehouse tinha. E de onde é que vêm estas mulheres a fugir? Vêm todas a fugir de onde? A Amy Winehouse, a Madonna. What? Qual é a relação da Madonna com o pai dela? Não era boa. E, e aqui vão as mulheres a fugir de um pai. E o pai é o polo da neurose. E o direito à feminilidade é outro polo da neurose. E a luta entre o pai e a mulher dentro delas acabou por dividi-las em dois. Sentem o que eu quero dizer? Eu sei do que estou a falar pessoalmente. Não porque eu seja uma mulher, mas porque sou suficientemente... eh, quer dizer, eu tenho as minhas neuroses. Então temos isto. Se não temos cuidado, ficamos divididos em dois. Se tivermos sorte no processo cultural, ficamos divididos em três. Temos uma coisa para um lado, outra para o outro, extremas, e depois conseguimos, a muito custo, criar uma outra figura dentro de nós que vai mediando. Mas estes encontros são sobre se há um esqueleto para os músculos, se há um esqueleto por trás da biomassa, se há um esqueleto que nos sustém. Esse esqueleto não foi criado pelos seres humanos. Vocês concordam comigo que o esqueleto não é uma invenção humana? Quer dizer, não vem da Mitsubishi. Ninguém pode dizer, eu tenho um esqueleto da Bang & Olufsen, tenho um esqueleto da Apple, tenho um esqueleto... Não, não, o esqueleto é a lei. Porque não é uma criação humana. Vem da mente cósmica. É a mente cósmica a resolver problemas que ela própria criou a si própria. Mas é a mente cósmica. Estes encontros são acerca do esqueleto da psique. São acerca das estruturas fundamentais da psique. São acerca da rainha e do rei em nós, que é a força volitiva, decisora, macrocéfalo, o rei, que é aquilo que em nós toma decisões. São acerca do mago, que é a nossa força, turbina cognitiva. Se tu tens curiosidade acerca do mundo, o mago está a funcionar. Se não tens curiosidade acerca do mundo, o mago está bloqueado. Se tu não tens um bom mago, vais ter um mau rei. Se não tens um bom rei, vais ter um mau mago. O rei toma decisões, mas o mago é que dá o detalhe às decisões. Porque não chega a tomar decisões. Tu precisas de conselheiros de Estado. Estes encontros são acerca de te tratar a ti próprio como se fosses um rei, uma nação. E o rei ou a rainha é o que toma decisões. Mas essas decisões têm que ser informadas acerca da realidade. Se o rei não está em contato com a realidade, é o rei louco. Lembram-se do King Lear em Shakespeare? Lembram-se do Otelo, o amante que perdeu a razão? Lembram-se dos teus amigos, para quem o prazer é tudo e não conseguem tomar iniciativas? Lembram-se daquelas pessoas que, se não tiverem uma guerra por semana, sentem que estão mortas? Lembram-se das pessoas que só pensam em análise, 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 análise e não conseguem contemplar o pôr do sol? Nós temos um rei que é é a nossa função volitiva. Temos um mago que é a nossa função cognitiva. Temos um guerreiro que é a nossa função dinâmica, ativa. Porque, na verdade, quem faz 15 telefonemas até conseguir uma solução é o guerreiro. E quem diz 15 telefonemas diz: eu vou andar 40 quilómetros para conseguir aquilo. Isso é o guerreiro. E temos uma função afiliativa, participativa, que é o amante.
que o amante não quer abstrair-se da pele, não quer abstrair-se da realidade. O amante é o que corre mais riscos, porque é aquele que está toda a gente a falar da piscina. Sabes, tipo, o rei diz assim: eu fiz uma piscina, eu vou fazer um salão de baile na Casa Branca com 200 metros quadrados ou 700 metros quadrados. Portanto, eu fiz a piscina. Isso é o rei. Ele tomou o guerreiro foi, pois, tu disseste para fazer a piscina, mas quem pegou na pá e cavou fui eu. Eu é que fiz a piscina realmente. Tu só decidiste. E o mago disse assim: bem, mas sem eu, sem mim, sem o mago, essa piscina não era nada, porque eu é que estudei os materiais, eu sei como é que a realidade funciona, eu sei como é que essa piscina não vai ser um flop completo, mago. Mas quem se atira para a água na piscina é o amante. O amante não fica a falar, nem a conversar, nem a achar coisas. O amante atira-se diretamente. Vocês veem o amante nas crianças facilmente. Se vocês levarem uma criança para uma gelataria, podem esquecer o rei, o mago e o guerreiro. Todas as crianças numa gelataria são amantes. E se vocês assim, olha, agora, enquanto estás a comer este gelado de chocolate de 70% de cacau com limão, enquanto tu estás a comer este gelado, eu vou-te falar da história do gelado que vem de Itália e ele não te vai ouvir, porque o amante, quando está a curtir, o amante, quando está a ter prazer, o amante, quando está ao nível das papilas gustativas, ele não ouve o mago, ele não quer saber do rei. Na verdade, o rei é um chato, o guerreiro é violento, o guerreiro é um sádico. O guerreiro é um sádico. Estou a comer gelados, estou a falar de guerra, é um sádico. E o mago, eu não preciso de fórmulas, eu agora estou a viver o gelado. E, portanto, isto é importante. O rei decide, o guerreiro executa, o mago cria a análise da realidade para que aquilo funcione e não seja um flop. E no fim, o amante está pronto, já está, correu bem, pronto. Agora vamos começar a participar e não a abstrair. Percebem esta dança? Participação, abstração. Tu abstrais para ver o que estás a fazer e tu mergulhas na coisa e esquece a abstração para viver. Se a vida é mais dever do que prazer, eu garanto que o guerreiro é mais forte que o amante. Se a vida é muito mais prazer do que estruturas e responsabilidade, o amante comeu o guerreiro. Se tu tens um enorme poder cognitivo, isto é, não sei, és o Neil deGrasse Tyson, aquele Black que sabe tudo sobre o universo, o astrónomo, se tu tens, se tu tens, se tu és um grande intelectual, mas não tomas decisões na vida, tens o mago, mas não tens o rei. Este encontro é acerca de como é que saímos dos tempos modernos sem voltarmos à Idade Média. E nós saímos dos... Porque é a tentação que a humanidade está a viver neste momento. Porque a liberdade mete medo. Aquela estátua da liberdade à entrada de Nova Iorque, as pessoas podem dizer, tão lindo. É mesmo lindo. Uma mulher que levanta uma luz acima da cabeça. Extraordinário. À entrada de Nova Iorque. Esta é a minha cidade. E esquecem-se que a liberdade mete medo. Lembram-se quando tínhamos 14 anos? A liberdade mete medo. Senão não é liberdade. E depois de 100, eu diria 100 anos, 120 anos de liberdade, eu acho que a liberdade começou em termos modernos na Renascença, com o Leonardo da Vinci a começar a fazer autópsias às escondidas. Então a liberdade vem daí. Vem desse momento da Renascença. Claro que a liberdade vem dos Spartacus, a liberdade vem do Nosso Senhor Jesus Cristo, a liberdade vem dos grandes discursos filosóficos e espirituais, mas isso é o fermento. Agora, ela tornar-se bolo, ela tornar-se pão e não fermento, porque o fermento é dos avatares. Os avatares trazem fermento, mas depois tens que fazer o pão. Portanto, os avatares disseram, atenção, porque a liberdade é a próxima grande coisa. Jesus é eminentemente moderno. Krishna é eminentemente moderno, apesar das castas na Índia. Mas Krishna é eminentemente moderno. Não há avatar que não seja moderno.
Só que o fermento depois precisa de ser transformado numa massa e depois precisa de ser cozinhado. E isso é o trabalho da humanidade. É a politização do espírito. A humanidade tem, eu diria, tem de aprender a politizar o espírito. O que é politizar? Dar corpo social ao espírito. Dar um lugar social ao espírito. Estou a ser claro. Senão ficamos com sociedades sem espírito em baixo e espíritos lindos em cima. Mas nós precisamos de emocionar as duas coisas, de combiná-las. E pode-se dizer, mas André, onde é que isso é real? Não sei, na Finlândia, na Suécia, na Noruega, no Canadá. Eu acho que esses países têm defeitos, com certeza, mas há muito do ideal cósmico plasmado nas sociedades, nessas sociedades. E sim, uma pessoa não pode estar aqui a fazer uma analogia de Escandinávia, mas a Escandinávia é um bocado consensual que eles aprenderam qualquer coisa que o resto do planeta ainda não aprendeu. Mas depois tem vantagens e tem uma série de coisas, e não sei, a Noruega está em cima de um mar de petróleo, mas, mas o esforço é que o que está em cima venha para baixo e o que está em baixo suba. E isto eu acho que é consensual. De onde que, rapidamente, ahm, ahm, o que Jung fez ao detectar, e depois Robert Moore, que é um ser que está conectado com tudo que vamos ver, o que Jung fez ao contactar, não, ao detectar as estruturas profundas da psique, é o que nós vamos aprofundar nestes curto ciclo de 8, talvez 9 encontros, o que ele fez foi as ciências exatas viram-se para fora, as psicologias viram-se para dentro. Agora, não pretendam que as psicologias não possam atingir um nível de ciência exata. Todos temos um guerreiro, todos temos um mago, todos temos um amante e todos temos um rei. E se um deles está a funcionar mal, os outros vão começar a funcionar. São como, sabes, os automóveis de quatro velas podem funcionar com uma vela avariada. Só que o automóvel vai começar a fazer. Nunca tiveram uma vela avariada e as três a funcionar, ele vai fazer tup, 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 tup. Ele anda, mas vai fazer tup, 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 porque falta-lhe um disparo. Ora, estes quatro arquétipos, King, Magician, Warrior, Lover, estes quatro arquétipos são como as velas do motor da psique. Há uma vela para a vontade, chama-se rainha. Há uma vela para a guerra, isto é, remover obstáculos, chama-se guerreira. Eu estou falando feminino, mas não me entendam mal, isto é inteiramente andrógeno. Há uma vela para explorar o mundo, para saber como é que o mundo funciona, chama-se maga ou magician, mago. E há uma vela para participar do mundo em vez de olhar para ele, chama-se lover, amante. Se um deles está bloqueado, se dois deles estão bloqueados, já não estás no 4, estás no 3 e um não te deixava sair do hospital. Ou estás no 2 e um me dizia: você tem mesmo que ficar aqui mais tempo. Porque só quando consegues pôr as quatro velas a funcionar é que tu és um ser coeso. E isso tudo aponta para o cohesive self ou para o Cristo no centro do mandala. A representação deste, que é a saúde psíquica que resulta do funcionamento dos outros, 4, é o quinto. E o quinto, e eu pedi à nossa realizadora Melania Grauque para colocar símbolos do quinto. Porque temos o rei, que é fogo. Sabes, o rei é fogo, Sua Majestade Sereníssima. Sabes quando o teu filho chega angustiado, pequenininho, e tu tens que fazer de rainha? E tu não sabes o que é que se passa na NASA, nem no Pentágono, nem em Belém, mas tens que fazer rainha. Estas imagens são profundamente masculinas, mas está tudo bem. Ah, quando tens que fazer de rainha, e o teu filho está angustiado porque, não sei, foi vítima de bullying na escola
O que é que o teu filho que foi vítima de bullying na escola precisa? Serenidade, rainha, rei, pai, mãe, força volitiva, nobre, capaz de dizer ao filho o que ele precisa de ouvir, absorver a angústia. Lembrem-se que boas mães são contentores de angústia. Boas avós, são bons pais, são contentores de angústia. Já lá vamos aos pais. Mas mães são contentores de angústia. A criança cai do baloiço, começa a correr. Para onde é que ela vai correr? Para a mãe. E o que é que a mãe faz? Ela ajoelha-se à altura da criança e recebe a criança na barriga e diz: "Já, vem cá." E ao segurar a criança, contém a angústia da criança. Isso é a rainha. Mas para conter a angústia da criança, ela tem que ter estruturado a sua própria angústia. Quer dizer, até um certo grau. Isto é útil. Portanto, a rainha contém a angústia do mundo e devolve serenidade. O guerreiro remove os inimigos do bem. Não tem nada a ver com discursos acerca do bem e do mal na arena política, é tudo alucinado. O guerreiro remove os inimigos do futuro, os inimigos da integridade. O mago fornece mapas úteis, que funcionam. É preciso mais cálcio para as crianças. Já é cálcio a mais. Precisamos fazer uma ponte nesta zona do rio. É melhor não, porque porque o terreno é resvaladiço, é inseguro. É melhor fazermos a ponte 1 quilómetro mais à frente, seu mago. E o amante é o que dá brilho à existência, é o que dá sparkling, the sparkling. Quando os quatro, isto é, quando as quatro velas do motor da psique estão a funcionar bem, aparece um menino Jesus no centro do teu ser, como no presépio. E esse menino Jesus, e Jesus é um símbolo dessa saúde psíquica, desse bem-estar psíquico, dessa harmonia interior. Aparece a menina Jesus, Sofia, a menina Sofia. Um dia tem que se fazer um presépio, que em vez de ser um menino é uma menina, mas também é uma velha, é uma falsa questão. E esse, porque repara, o rei é fogo. Olá, olá, quem é? Lucília, quem é? Olá, olha só. Estás a ver? Eu estava a falar da menina Jesus e ela aparece ali na Lucília Ramos. É que foi ao mesmo tempo. Nós dissemos, um dia temos de fazer um presépio com uma menina. Está ali. Olá. Quem é a menina? Tão linda. É incrível. Ok. E portanto, conseguem vê-la? Da- É filha de alguém. E há um alguém lá atrás. É a menina Jesus, nas palhinhas. Incrível. Isto foi uma coincidência ótima. Que linda. Portanto, a Lucília Ramos está a exercer uma chantagem sobre nós neste momento. Vamos a reduzir a nossa insignificância. Portanto, olha só, pronto, lá está, não é? Somos santinhas, somos diabinhas e somos avós. Pronto, já temos o três, já temos três velas a funcionar. Ah, ok. Vocês não vão ter, vocês não vão querer ter comunicadores espirituais com sol em câncer, porque estão sempre a perder tempo com. Mas o rei é fogo, o guerreiro é água, o mago é ar, o amante é terra. E quando as quatro velas do ser no motor psíquico estão a funcionar bem, nasce não o guerreiro, não o mago, não o amante, não o rei,
Mas nasce o quinto elemento, o éter. E o quinto elemento é aquilo que brilha por si. Temos um problema. Deus, nas alturas, não se dividiu em quatro e, portanto, ele brilha sempre. Aliás, uma definição nós estamos mesmo a acabar, mas uma definição de rei, uma definição do divino é aquele que brilha por si. Ou aquele que causa tudo, mas não é causado por nada. Isto é uma definição do divino. E o divino, nas alturas, não parece ter dividido em quatro, apesar dos quatro animais do paraíso, dos quatro animais das visões dos profetas, o touro, o anjo, a águia, o homem, não, o touro, o anjo, a águia e o leão. Estes quatro polos. O touro, o anjo. Vocês lembram-se dos quatro testamentos? São Marcos, São João, São Mateus e São Lucas. Todos eles são representados por quatro animais sagrados. E estes quatro animais sagrados são outra vez, porque há uma alquimia secreta por trás da Bíblia, os quatro animais sagrados são outra vez exatamente o que estamos a falar, os quatro motores da realidade. São Marcos, se não estou em erro, está ligado a leão. São João está ligado à águia, que é escorpião. São Marcos, São Lucas está ligado ao touro e São Mateus está ligado ao anjo. E, portanto, acho eu, posso ter trocado, o professor não anda sempre a empinar estas coisas, mas em princípio são quatro animais sagrados. E não é que os elementos são os quatro elementos da alquimia. A águia, que é o nível final de escorpião, é água. O leão é fogo. O touro é terra. E o homem é ar. E estes quatro formam os quatro signos mutáveis, perdão, fixos, da tradição astrológica. E, portanto, nós vamos encontrar esta tradição na alquimia, na astrologia, no cristianismo gnóstico, nas bases profundas dos evangelhos, e vamos encontrá-la em toda a arquitetura medieval europeia, para não dizer que vamos encontrá-lo no Egito, sob outras formas, porque a alquimia vem do Egito. E o que é que são estas quatro grandes direções da psique? Elas são a forma como a alquimia egípcia, que provavelmente não é egípcia, vem de outras paragens ou outras épocas da Terra, mas elas são a cristalização da alquimia egípcia, terra, água, ar e fogo, em quatro evangelhos, quatro elementos, quatro turbinas da psique, quatro velas do motor psicológico. E todo o nosso trabalho vai ser, ao mesmo tempo, tão teórico como o de hoje e extremamente prático, porque quem continuar este trabalho que estamos a fazer hoje vai receber uma ficha, um mandala, para começar a pôr cores nos cinco níveis do mago, nos cinco níveis do guerreiro, nos cinco níveis do amante e nos cinco níveis do rei. E vai fazer um autodiagnóstico no sentido que vai dizer, ok, o meu amante está bem, mas o meu guerreiro está doente. O meu amante está bem, mas o meu rei está bloqueado. O meu mago está a funcionar. Eu sou curioso, intelectual, cognitivo, mas o amante está bloqueado. E o que é interessante é como o espectro, desde o nível primário do arquétipo, que é, digamos, o arquétipo como todos nós nascemos com ele. Assim como temos o polegar oponível, todos nascemos com os quatro arquétipos. Só que eles vêm num nível incipiente. E o que nós vamos aprofundar nos próximos encontros é a evolução em cinco fases para o centro. Não sei se a nossa realizadora nos pode presentear com o mandala. É a evolução em cinco fases, exatamente em cinco fases, de cada um dos arquétipos. E nós vamos conseguir dizer, eu estou bloqueado no terceiro nível do rei. Eu estou bloqueado no terceiro nível do rei. Eu estou bloqueado. Olha os níveis. Por exemplo, no rei, primeiro nível, poder básico. Segundo nível, ordem e provisão. Terceiro nível, calma e centragem. Quarto nível, majestade, magnanimidade. Quinto nível, bênção. E a partir daqui, eu posso chegar ao centro. Depois, cinco níveis para o guerreiro. Cinco níveis para o amante. E cinco níveis para o mago.
E o que acontece é que muitos de nós temos a verde, isto é, desenvolvidos, às vezes, um arquétipo inteiro. Depois temos um outro arquétipo semi-desenvolvido. E depois temos um arquétipo subdesenvolvido. E por um código de cores, tu começas a fazer uma auto... O que é isto? É uma radiografia da psique que tu vais fazer em ti mesmo. E onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar ao self, ao menino Jesus nas palhinhas, à Sofia. Isto é este que no centro representa, deixa-me ver se eu consigo aqui um cor laranja, é o Sol. Este representa o quinto elemento, a síntese dos quatro. E porquê é que tu não chegas ao centro de ti próprio? Porque é que eu não consigo revelar o meu verdadeiro self? Porque um ou dois ou três destes arquétipos têm problemas. E muitas vezes, quando um tem problemas, e agora entramos em psicanálise, os outros começam a compensar. Ou seja, como eu não tenho amante, vou ser um workahólico. Como eu não tenho mago, vou ser viciado em prazer. Que vai do açúcar até tudo aquilo que nós sabemos. Se, porque o meu rei está bloqueado, se o meu rei está bloqueado, eu vou ter um mago gigantesco. Então tu tens intelectuais que não tomam decisões, pessoas com uma grande capacidade de dar e receber prazer que não têm fronteiras, pessoas com uma grande força prânica, vital, como guerreiros, mas não sabem desfrutar da vida. Olha o teu pai, olha a tua mãe. Não havia um arquétipo que era mais forte que os outros. E a amargura vem de eu saber que tenho um menino Jesus no centro do meu ser, que é este self aqui. Eu sei que eu tenho um menino Jesus no centro do meu ser, mas não consigo dá-lo à luz. Este encontro, este ciclo, isto é um encontro introdutório, é acerca de explorar os quatro nos seus cinco níveis e depois há as sombras. Olha aqui, narcisista, vingativo. Claro, se o libido não consegue subir esta pirâmide rumo ao centro, rumo ao self, ela vai se degradar e vai começar a gerar sombra. Obrigado. Não. Então, para terminarmos, existem estas imagens da plenitude da psique. Assim como temos imagens da plenitude do corpo, Adónis para os homens, Vênus, Afrodite para as mulheres. E não sei, vocês lembram-se daquele rapazinho a beber água nu em cima de uma pedra, no rótulo da água de luso? Água de luso. E tens um hino em cima de uma pedra a beber água pura. É um arquétipo de saúde. Sabem disto? Ok. Estas figuras estão em toda a parte. Mas as culturas têm este segredo que é criarem estas personagens maravilhosas que representam a integridade da psique. Melanie, consegues então passar por estes símbolos de integridade da psique, se faz favor? Na Pérsia, a, li- a ir para além da liberdade, atingir a libertação, é representado por um pássaro maravilhoso, o cimorgue. É tão lindo. Ele libertou-se da própria liberdade. Porque ao seguir a lei, ele vai mais longe que a liberdade. Ele liberta-se da matriz universal e ganha preponderância sobre as leis do universo. Ele vai além. Isto é, tu cumpres a lei, és livre da lei. No Tibete, é representado através do cavalo de vento. O cavalo de vento é o símbolo no Tibete para a mulher e o homem totalmente livres. Mas esta é a liberdade que vem daqueles que estão cansados da liberdade, daqueles que querem ir para além. Está aqui, este é o cavalo de vento do Tibete. Ele é a integração dos quatro opostos, ele representa o quinto elemento. O brilho, não da liberdade, a liberdade é a experiência necessária para compreendermos o que é a libertação. Eh, Portanto, a esquerda faz liberdade na história, não sei se concordam comigo. A direita guarda a tradição. E, portanto, há um espaço para a direita, guarda a tradição, e há um espaço para a esquerda, que gera liberdade. E depois é preciso ir para além da esquerda e da direita. É preciso encontrar a lei. E a lei está acima da esquerda e da direita. Está acima da tradição, como conservação do que funcionou bem, memória coletiva,
E está acima da esquerda como a mera distribuição de direitos entre todas as camadas da sociedade. Está num nível acima. Isto é, se há uma dualidade neurótica na mente coletiva entre esquerda e direita, ela é resolvida pela lei. Mas não pode ser a lei ou a imitação da lei dos autocratas e dos tiranos. Tem que ser a lei cósmica que vem de dentro, à qual aderimos em amor porque somos livres. E não aderimos em medo porque temos medo de viver. E esta é a proposta. E eu gostaria de terminar com uma fotografia de alguém que integrou os 4 arquétipos, eu diria, e que ao integrar os 4 arquétipos tornou-se o Simorgue, tornou-se o cavalo do vento. E é este nível vibratório ao qual eu amava que nestes encontros nós pudéssemos pelo menos compreender e tocar. Este ser é o Dilgo Tianzin, eu nunca soube dizer bem o nome dele, mas é o Dilgo, é um lama, é o lama esotérico do Tibete. Não é o Dalai Lama, que é político, é exotérico, está virado para o mundo e tem trabalho. Este é o outro, é o que não aparece, ou aparece menos. É o lama secreto. Este ser tem tanto de rei quanto de mago, tanto de guerreiro quanto de diamante. O que é que acontece? O ser livre, liberto. Ele está para além da liberdade da esquerda e está para além da tradição da direita. Ele foi para além desta polaridade elétrica da psique coletiva e representa para nós, e podia pôr outros, porque há alguns não assim. Olha, Francisco de Assis. Mas o Francisco de Assis é muito lover. Mas, ou seja, ao equilibrar os 4 quadrantes, o Deus secreto no centro da psique revela-se. E, portanto, eu termino com um ser concreto, histórico, que existe. E ninguém vai dizer que ele é um homem ou uma mulher, porque olha para aqueles olhos, não dá para estarmos aqui com homens e não há masculino e feminino aqui, já estamos noutro nível. Os resultados são reais, estes seres existem, a meta não é inalcançável. Quando os 4 motores da psique estão a funcionar bem, porque eu desbloqueei, porque eu compreendi onde é que eu estava bloqueado, e estes encontros irão dar um pouquinho da parte prática para trabalhar os arquétipos, estes 4 arquétipos, vem o brilho. E o brilho é felicidade. Mas é uma felicidade que não é a felicidade de ter, nem de estar. É a felicidade de ser. E normalmente, quando há felicidade de ser, também há felicidade de ter e também há felicidade de estar. Mas as felicidades têm que estar bem organizadas. Primeiro ser, depois ser, ter e depois estar. Hum, Obrigado, meu. Ou seja, apesar de 70% das pessoas que estão aqui presentes já se terem inscrito, eu queria desafiar a que, porque eu não vou dar estes encontros muitas vezes, e isto é um bocado, ok, há algo precioso neste conhecimento. E ele pode ser dado durante anos em psicologia analítica e nós vamos tentar compensar num primeiro conjunto de 8 encontros e depois de nós nos apaixonarmos por este assunto, podemos fazer outro conjunto de 8 encontros para irmos cada vez mais, para ganharmos prática. Mas eu gostaria de desafiar as pessoas que se identificam a se inscrever, apesar de mais de 80% das pessoas que estão aqui presentes se inscreveram, os outros são convidados, e finalmente convidarem pessoas que vocês sintam que estão profundamente assimétricas. Amigos vossos, amigas que dizem assim, aquela pessoa está a ser comida pelo amante dele, dentro, o amante interior. Porque não se esqueçam, se um arquétipo toma a dianteira dos outros 3, ele vai querer ocupar o centro. E o centro não é nenhum arquétipo, é a síntese dos 4. Então tu podes ser comido pelo teu amante interior, podes ser comido pelo teu mago, podes ser comido pelo teu rei, podes ser comido pelo teu guerreiro. E a questão é, à medida que nós criamos musculação psíquica em relação a estes arquétipos, porque eles são forças vivas,
Não são figuras intelectuais, são forças vivas dentro de ti. À medida que nós aprendemos a equilibrar estes arquétipos e a dar ao mago mais se ele está subnutrido, a dar ao amante mais tempo, mais atenção, mais cuidado se ele está subnutrido, a estimular o rei em nós, a nos envolvermos com simbologias, objetos, iconografias, quadros na parede, canções, músicas, danças que estimulam o rei. Pois há a parte prática. Tu começas a equilibrar estes opostos. E à medida que equilibras os opostos, aquele que vive no presépio dentro de ti, quer dizer, o Deus no centro, entre os pulmões, este que vive aqui neste centro, começa a vir ao de cima. Não basta ser amante para Cristo vir ao de cima no coração. Não chega. Isso é uma falácia. Tu tens de ser amante, mago, rei e rei. E se eles estiverem em equilíbrio, então o quinto elemento, que é o Cristo ou a Sofia, vem ao de cima. Dizer que basta amar não é suficiente. Se vocês olharem para o mundo, há pessoas que amam imenso e o mundo está horrível. Atenção, o mundo está horrível numa camada, porque a maior parte dos seres humanos fazem bem, não fazem mal. Claro, senão já tinha implodido. Mas estatisticamente são feitos por dia bilhões de atos positivos, muito mais do que atos negativos. Olha, não é? Quer dizer, olha para a tua vida. Há muito mais atos positivos do que negativos. Pronto, é isso. Então o desafio fica no ar. Eu não gosto de palavra desafio. A oportunidade fica no ar de nós levarmos isto até às últimas consequências, que é usarmos este modelo, que não é junguiano, é da alquimia, é egípcio, é persa, é tibetano, sobre o equilíbrio dos quatro que abrem a porta para a revelação do verdadeiro self. E o que é o verdadeiro self? É quem Deus quer que tu sejas, caso não tivesses sido traumatizado desde criança. Porque o que vai bloquear um destes quatro é a nossa infância e a nossa adolescência. Ou é um tipo de cultura, ou é um tipo de misoginia, ou é um tipo de ginocentrismo, ou é uma falência cultural à nossa volta que nós incorporamos. Portanto, o trabalho é de dar bons nomes a isto, ter uma boa escala de perceber a evolução do nível primitivo do arquétipo ao nível sofisticado do arquétipo, e depois começar a perceber, incrível, eu tenho o amante bloqueado no terceiro nível. Foi aí que parou o meu desenvolvimento. Incrível. Eu tenho o rei bloqueado. Eu tenho imensa força, faço desporto, mas não consigo tomar decisões. Hesito constantemente. Se tu hesitas constantemente, o rei não está a funcionar bem. Se tu és indiferente aos grandes acontecimentos do mundo e do cosmos, o mago não está a funcionar bem. Se tu tens dificuldade em remover obstáculos, o guerreiro não está a funcionar bem. E finalmente, se eu não consigo participar da ópera erótica do universo, o amante não está a funcionar bem. Portanto, o nosso trabalho é descrevê-los, ativá-los em nós, compreendê-los como forças vivas e cada um fará o seu diagnóstico. Nós não vamos interferir no autodiagnóstico. Ou seja, enquanto eu falo sem parar, como tipo nestes longos monólogos, vocês estão a fazer um autodiagnóstico com a ficha que nós vamos enviar e que vocês fazem uma fotocópia, mas façam uma fotocópia A3, não A2, não A4, A3, um bocadinho maior. So, vamos lá. Mas atenção, quando um bloqueia, um desses arquétipos vai parar ao inferno. Quer dizer, tu tens a sombra do rei, a sombra do mago, a sombra do amante, a sombra do guerreiro. O guerreiro, se não tem luz, é um sádico. O amante, se não tem guerreiro, é ninfomania, é uma pessoa que não consegue estar de pé além do prazer e da dor. Não sei se me faço entender. É vítima do amante. Pode dar o saco. Há muitos tipos de vítimas do amante, como vamos ver. Se não consegues tomar decisões, a tua rainha ou o teu rei está bloqueado, está paralisado. E se... E, portanto, se o rei entra na sombra, é o tirano.
E as mulheres podem ser tiranas de um momento para o outro, os homens podem ser tiranos de um momento para o outro, porque o rei está a funcionar mal. Portanto, o mal que fazemos aos outros, muitas vezes, é só a sombra de um arquétipo que está a pedir para evoluir. Mas como está subdesenvolvido, e prisioneiro da infância, prisioneiro da adolescência, prisioneiro de uma cultura, prisioneiro do teu pai, prisioneiro da tua mãe, prisioneiro do teu bairro, prisioneiro do marido, prisioneiro da esposa, que já são prisões secundárias, porque para seres prisioneiro do marido tens de ter outro tipo de problemas antes, para seres prisioneiro da esposa tens de ter outros problemas antes. Então, nós vamos fazer um trabalho moderno, mas ancorado na alquimia. Um trabalho moderno em linguagem, mas ancorado em estruturas ancestrais da compreensão da psique. E com isso, eu espero dignificarmos o contributo destes astronautas do interior do ser, como Carl Gustav Jung e Robert Moore, que desenvolveu este esquema que vocês viram, é Robert Moore, que é um professor de psicanálise e psicologia junguiana da Universidade de Chicago, que já morreu, em circunstâncias infelizes. Mas, uh, se nós dignificarmos isto, então nós tornamos seres que temos dentro de nós um conhecimento e uma prática de saúde interior que pode equilibrar o Einstein, o Churchill e os Aurobinos. Quer dizer, os Aurobinos levam o cosmos para a luz, os Einsteins demonstram o quão relativo é tudo isto, o Churchill declara que é melhor não fazermos a vontade aos ditadores, e agora temos o Jung que diz assim: há uma estrutura secreta dentro da psique que é uma lei. Não é uma invenção humana. É como a lei da gravidade. A lei da gravidade não foi inventada. Ela foi descoberta, mas é cósmica. E o que nós vamos estudar é a psique como lei, não como um universo subjetivo. See what I mean? Portanto, muito obrigada. Até breve. E vou-vos deixar com a imagem do pássaro sagrado, o Simorque. Se quiserem inscrever-se, quem não estiver inscrito, basta enviarem-nos um. Como é que se chama? E-mail. Ok. Eu não sei se a nossa realizadora ainda está com chá. Ok, então vamos deixar com o pássaro sagrado, que representa a plenitude e a liberdade da psique. Isto é, assim como temos símbolos para a saúde física, este representa a saúde interior, o equilíbrio dos quatro arquétipos. Muito obrigado.